declive e o visual do mar foram os partidos para o projeto de uma casa de 650 metros quadrados, muitas aberturas e vidros para apreciar o visual do mar. Encontramos o artista plástico Rodrigo Diaro em um ateliê e conversamos sobre o painel que ele está criando para o Clube 12 de Agosto. Nós já mostramos aqui no programa ambientes de uma mostra de decoração que acontece em Balneário Camboriú. E hoje você confere outros espaços. E hoje tem uma experiência inusitada. Interior de loja se transforma em um palco alternativo para a apresentação teatral. E o Missão Casa já está no ar. Aqui na área externa desta casa, Cris, que tem um visual maravilhoso. Qual que foi o partido deste projeto? É tudo isso aqui que a gente está vendo? Aqui a gente tinha um terreno em declive, com a vista 180 graus para o mar, né? Então a ideia foi abrir toda essa casa para a vista do mar, tá? Então todos os ambientes têm vista para o mar. As frentes envidraçadas, grandes aberturas, grandes vãos para a gente evidenciar, né? E aproveitar ao máximo dessa vista. Tá? Isso tanto aqui no primeiro piso, que é onde a gente está, como no segundo piso também, onde tem as suítes. Exatamente. Tanto que a parte de fachada da casa para o outro lado é uma fachada mais fechada, é uma fachada que não se preocupa tanto com esses grandes visuais, né? E a parte de fundos da casa, que seria frente mar, então ela é praticamente toda envidraçada. Observe que não há esquadrias na casa, nada de janelas marcadas. Foram usados vidros temperados em grandes vãos com película espelhada levemente esverdeada. E o desenho aqui da arquitetura mesmo faz uma brincadeira um pouco geométrica, assim, né? A gente percebe que tem umas partes em curvas, outras mais retas. Essa era a intenção. A intenção do desenho, né, foi a gente trabalhar assim realmente grandes vãos amplos e trazer um conforto estético com essas figuras geométricas, né? A parte dos retângulos, círculos. Dentro da casa também a gente tem vários círculos, fazendo divisões entre ambientes ou marcando paredes, né? Então isso é bem visível na casa, tá? Porque como o terreno era todo irregular, os traços, né, faz com que a gente consiga escalonar a casa de uma maneira que ela fique interessante esteticamente e que ela se adeque no terreno, né? Então a gente consegue trabalhar essas formas dessa maneira, porque uma caixa reta a gente não ia conseguir fazer nesse terreno. A gente usou a casa toda texturada, como a gente tem assim uma frente para o mar, a gente se preocupa um pouco com a questão da manutenção da pintura, né? E também a casa é muito insolada por não ter telhados com muitos beirais. Então a gente se preocupou um pouco com a questão da manutenção de reboco e tinta. Então a gente usou a textura, que ela segura mais, ela tem uma vida útil mais longa. Usamos pedras naturais, a pedra caxambu, para trazer um pouco de calor para essas fachadas, tá? E basicamente isso. A inox a gente usou muito também em todos os guarda-corpos, né? Para dar um toque sofisticado e muito bonito.
650 metros quadrados tem 3 pavimentos com aproveitamento do desnível do terreno. Embaixo, garagem e adega. No primeiro pavimento, área social com estar, jantar, home theater, escritório, bar, churrasqueira e área de serviço com cozinha. E um apartamento para os funcionários. Na parte de cima, 5 suítes e um estar transformado em fitness. O nosso programa de necessidades aqui em relação à estética era muito simples. A gente quer uma casa limpa, muito contemporânea, muito clara, muito luminosa. Então a gente partiu do princípio que essa luminosidade externa a gente traria para dentro da casa no sentido de trabalhar com superfícies claras, né? A gente usou então um porcelanato simplesmente branco, 1,20 por 60, bem grandão, tamanhos, formatos grandes para ficar proporcional aos espaços. A gente usou toda a parte de circulação vertical, escadas, acabamentos. A gente usou o mármore de Carrara italiano Calacata, que é um mármore com um fundo bem branco, né? A gente está traduzindo. A parte de iluminação da casa também a gente tomou bastante cuidado para que ela fosse uma casa bastante iluminada, mas que não tivesse uma iluminação muito ofuscante. Então a gente tem vários setores de iluminação, iluminação direta e indireta, de serviço, de uso, então tem bastante tipo de iluminação. Decoração, né? A casa tem toda essa proposta mais limpa, mais minimalista, como tu colocaste, né? No seu desenho, no seu traço. A decoração, ela já é um pouco um contraponto a isso, assim, né? Tem muita história da proprietária. Isso. É verdade. Eu me deparei com algumas problemáticas aqui, que foi o seguinte: a gente tinha um conceito super limpo, né? A casa muito ampla, mas ela me trouxe algumas coisas das outras casas dela que eram peças um pouco mais pesadas, madeira, peças antigas, né? Telas também com bastante informação, obras de arte, né? Então eu pensei, como eu vou encaixar isso num panorama tão limpo da casa? Então eu também comecei a trazer um pouco de cor, um pouco de peso no mobiliário para a gente poder trazer esse aconchego para casa e também para poder receber essas peças que ela já tinha. Eles gostam muito do preto e branco, eu mantive assim essa coisa do contraste entre o preto e branco, que fica uma coisa chique e clássica. Mas aí trouxe um pouco de cor para alegrar também. O preto e branco, ele é neutro, então ele aceita um outro contraste com cores mais primárias. Então usei azul, usei vermelho, usei laranja, usei aí várias graduações de bege, para justamente trazer um pouco de vida, né? Deixar a coisa um pouquinho mais quente. A madeira foi um dos materiais que fazia parte do briefing dos proprietários. Aparece no mobiliário e no painel com estantes de vidro na sala de jantar e no hall de entrada. Aqui foi criada uma chapeleira para receber bolsas, casacos, guarda-chuva e sapatos. O paisagismo desta casa valoriza as plantas tropicais e você confere o projeto depois do intervalo. E tem ainda outros ambientes da mostra de decoração que acontece em Balneário Camboriú.